Olá, meu nome é Anderson Ferreira, sou museólogo daqui da Fundação Hansen Bahia e hoje nós estamos no Museu Casa Hansen Bahia em São Félix, cumprindo o nosso programa de capacitação e conservação. Esta é mais uma ação que nós vamos falar hoje especificamente sobre as obras que estão expostas e os padrões de conservação que nós conseguimos atingir para esse acervo continuar perpetuando e transmitindo a mensagem que Hansen pensava. Importante destacar que essa ação faz parte do programa de ações continuadas junto ao Fundo de Cultura do Estado da Bahia e é por conta desse edital que nós damos continuidade às ações da Fundação. Se tratando da casa aqui em São Félix, esse espaço ele foi envolvido nesse projeto da Fundação Hansen Bahia a partir de 1983. Importante destacar que Hansen ele chegou nesse espaço que estava em ruína em 1974, quando ele faz a aquisição da Fazenda Santa Bárbara e inicia o processo de requalificação desse espaço. Participa ativamente desse processo um arquiteto alemão que ajuda a Hansen a idealizar esse projeto da casa. Então, nesse espaço aqui a gente tem uma grande influência da arquitetura alemã, principalmente nas janelas largas e quadradas, que faz parte dessa arquitetura, envolvida também com um pouco da arquitetura colonial, com as portas que dá a vista para a cidade de Cachoeira. Mas a casa fica numa posição elevada aqui dessa região de São Félix. A gente tem uma visão estratégica das cidades de Cachoeira e São Félix, principalmente do Rio Paraguaçu. Se tratando da conservação, essa é uma fazenda. E por ser uma fazenda, nós temos algumas implicações que envolvem esses padrões de conservação, desde da área externa e também a área interna. Na área externa, nós temos algumas implicações que são um grande volume de árvores que nós temos aqui ao entorno da casa. Nós temos uma grande vegetação. E por mais que seja do ponto de vista ambiental algo muito interessante, mas temos algumas implicações. Por exemplo, quando a gente trata da alvenaria da casa. A casa ela sofreu algumas intervenções por conta do crescimento das raízes da árvore e hoje nós temos que lidar com alguns desafios de ter essa vegetação no entorno. Para além disso, a gente tem um vento que contribui também por trazer essas folhagens para dentro da casa. E por isso nós temos uma dificuldade muito grande de manter o espaço constantemente limpo, por conta de que vem uma corrente de ar e aí lança de novo as folhas que a gente acaba de tirar. Então são algumas implicações da área externa que nós temos. Mas do ponto de vista interno, nós lidamos com esse desafio de manter um clima adaptado para essas obras. Importante destacar que aqui está presente a maior parte do acervo da Fundação Hansen Bahia. Nós temos duas reservas técnicas e uma delas está localizada aqui, onde nós temos aproximadamente mais de 5.000 obras desemolduradas, isso se tratando de xilogravuras. Nós temos ainda cromos, fotografias, pinturas que fazem parte desse acervo, além dos croquis. Então, por se tratar desse espaço que tem essa dificuldade de conservação, nós temos que ter uma atenção muito específica pelo acervo que está hoje em exposição. Aqui na casa nós temos uma exposição de longa duração, porque o propósito desse espaço é ser um espaço de memória e foi a última residência de Hansen Bahia. Então, as intervenções em termos de expografia são mínimas, por conta do propósito dessa casa de ser esse espaço de memória. A fundação, como nós conhecemos em termos de estrutura, ela é composta de 3 espaços. Aqui a casa, em São Félix, o Museu Galeria em Cachoeira e o Espaço Cultural Hansen Bahia também em Cachoeira. Esses espaços eles desenvolvem atividades simultâneas, cada um dentro da sua singularidade. E aqui na casa é onde nós recebemos um grande número de visitações, principalmente dos alunos do ensino fundamental e médio, e ainda o público estrangeiro que vem aqui, principalmente os alemães, para conhecer um pouco desse legado que Hansen deixou.
Então, por conta disso, por ter um espaço, ser um espaço de uma proximidade com o legado que o artista deixou, nós fazemos pequenas intervenções a nível de expografia. E o visitante, quando chega aqui, ele fica encantado não só com as obras que estão expostas, mas com a arquitetura, com a visão estratégica que nós temos aqui da Fundação Hansen Bahia em São Félix. Mas se tratando das obras hoje que estão em exposição, nós temos a primeira estilogravura de Hansen, que era datada de 1946. Nós temos uma obra em pintura a óleo que remonta o ano de 1974, 1973, que é o ano que Hansen vai fazer essa transição entre Salvador e Recôncavo. Nós temos também outras obras que fazem parte já da estrutura do espaço, que são as matrizes que estão fixadas nas paredes. Nós temos a Batalha das Amazonas, nós temos o Cavaleiro da Morte e o Diabo, fazendo alusão ao Mensageiro da Morte durante a Segunda Guerra Mundial, que ele faz uma crítica ao modelo nazista, e aí Hitler aparece como um diabo lá, e essa obra está exposta num ateliê fixado na parede, e dentre outras que nós temos aqui, que fazem parte do acervo permanente em exposição, que nós não tiramos por conta da fixação já na parede, que foi um projeto idealizado pelo próprio artista. Então as intervenções que acontecem nesse ambiente são mínimas. Por isso, nós temos uma dificuldade também em manter esses padrões de conservação, logo porque a fundação está localizada nesse espaço que tem essa grandes correntes de ar que permitem uma aeração natural, mas a gente temos essa combinação de umidade e temperatura que eleva os padrões e dificultam a gente estabilizar esse acervo, por conta simplesmente porque esse espaço é um espaço que tem uma arquitetura privilegiada, mas tem um acervo que precisa ser cuidado. O visitante ele quer chegar aqui e encontrar um espaço que seja adaptado para ele, mas a gente busca também adaptar, além de adaptar o espaço para o visitante, mas adaptar o espaço para o acervo que praticamente é permanente nessa instituição. Nós temos um acervo que permite também o visitante entender o processo de mobiliário. Nós temos aqui mesas, cadeiras, nós temos prensas de encadernação que Hansen utilizava para a estilogravura. Então o acervo da fundação ele já é diversificado, e aqui no Museu Casa é mais diversificado ainda, por conta de ter essa estrutura da casa, de ser esse espaço de memória. Então quando o visitante chega aqui, ele vai se deparar primeiro com o acervo exposto na entrada do museu, que é em pintura e gravura, e livros também. Então, quando ele passa por esse espaço, ele consegue ver um espaço muito plural. Então, a dificuldade de ter esses padrões de conservação é justamente por conta que a gente preferiu não climatizar esse ambiente e preferimos manter a aeração natural, por conta de que aqui também temos um problema com queda de energia, temos um problema com falta de energia. E se a gente mantém o espaço climatizado constantemente, esses padrões são quebrados, e por isso ele precisa ser adaptado com aeração natural, porque uma quebra de temperatura bruscamente vai ocorrer um dano talvez irreparável sobre o acervo. Por isso nós mantemos a aeração natural como principal ferramenta para manter esse espaço e essas obras. Um outro fator importante é que as próprias obras que estão emolduradas, ela já tem um microclima presente entre a moldura e a peça que está ali acondicionada. E mais um fator interessante é que você mantendo essa aeração natural, o acervo também ele já está adaptado. Então a gente está falando de um acervo que já circula em termos de espaço desde 1976. E esse acervo já se adaptou a esse clima daqui da região. Por isso que quando o visitante ele chega aqui no Museu Casa, ele se depara com uma gravura de 1946, que ela está intacta, ou seja, mantendo os padrões de conservação, ela não perdeu informações do ponto de vista material, é uma obra que a gente conseguiu acondicionar muito bem, por conta de que o acervo ele se adaptou
a esse clima daqui do Museu Casa, e por isso mais um motivo para a gente não trazer ar-condicionados, porque a gente vai manter uma quebra, né? Na verdade a gente vai quebrar, vai tirar o acervo que já está adaptado nesse ambiente natural, com aeração natural, trazendo uma conservação mais mecânica, mais técnica, propriamente dita, mas que a gente vai ter uma quebra também do acervo que já está adaptado desde 1976. Para além das gravuras, pinturas e mobiliário, aqui na casa nós temos uma biblioteca com mais de 1000 exemplares, com obras desde a história da arte de artistas renomados, como de Cavalcante, Albert Dürer. Nós temos clássicos da história da arte que Hansel utilizou para se apropriar da linguagem artística e produzir as suas obras. Nós temos livros de literatura em alemão, nós temos os próprios livros de Hansen, entendeu? E justamente esse material também é um material sensível, mas que também já se adaptou a essa estrutura que aqui faz parte da Fundação Hansen Bahia. Para além disso, nós temos também adaptado esse espaço para trazer uma iluminação que seja menos nociva às peças, por conta de que a luminosidade, primeiro que ela causa esmaecimento em algumas peças, então a luz natural ela consegue tirar um pouco da pigmentação. Uma obra exposta ao ambiente de luz natural, ela vai sofrer alguns danos, então algumas peças a gente busca não ter essa incidência de luminosidade direta, e aí a gente trabalha já utilizando não filtros, mas utilizando um pouco da própria arquitetura do espaço para não incidir a iluminação direta, e adaptado a isso a gente também tem feito trazer uma iluminação de LED. Algumas lâmpadas já foram trocadas aqui, principalmente no ateliê, para justamente não ter esse problema com essa incidência de luminosidade sobre as peças, causando esse impacto direto, rompendo as fibras do papel, como no caso da ultravioleta. E a infravermelha ela atinge a primeira camada superficial, mas a ultravioleta ela vai romper direto com as fibras, principalmente do papel e tecidos, então por conta dessa iluminação direta. Então a gente tem adaptado o acervo para lidar com essas problemáticas, mas ainda assim a gente enfrenta alguns desafios que, à medida que a gente for desenvolvendo o nosso trabalho de discografia e exposição e conservação, a nossa tentativa é dirimir essas complicações que dificultam a preservação do próprio acervo. Mas aguarde as nossas próximas ações para vocês entenderem um pouco mais da dinâmica do acervo da Fundação Hansen Bahia. Hoje foi um pequeno recorte sobre a parte tipográfica do Museu Casa, mas aguarde que nós fecharemos essa série de capacitação e conservação, entendendo um pouco mais de como acontece o processo de conservação das obras acondicionadas na reserva técnica. Então nos acompanhe nas redes sociais, visite nossas páginas e curtam o que é o projeto da Fundação Hansen Bahia. Então até a próxima.